Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos inserir os nossos vetores no R2 e no R3. Lembrando que para definir vetores nós não precisamos construir esses dois espaços, esses dois conjuntos. Porque para construir vetor você precisa tão somente da geometria pura. Quando eu coloco o símbolo R2 e R3, é como se eu dissesse o seguinte, que eu estou inserindo números dentro do meu plano ou dentro do meu espaço. Então, a geometria ela não depende da construção dos números. No nosso curso de geometria analítica, qual é a essência? É justamente pegar problemas da geometria e inserir números no meio. Então, a partir de agora que nós vamos realizar essa conexão. Bem, então vamos para a definição. O que é o conjunto R2 e o que é o conjunto R3? Perdão. É nada mais nada menos que o seguinte, o R2 é um par ordenado de números reais. O que eu quero dizer com isso? Par quer dizer 2, então eu vou precisar escolher dois números reais. Ordenado quer dizer que a ordem importa. O que eu quero dizer? XY não é a mesma coisa que YX. Para o R3 é um trio ordenado de números reais. É isso. R2 é um par ordenado de números reais, R3 é um trio ordenado de números reais. Nada me impede de definir o conjunto Rn. Aí, nesse caso, é uma lista de n números, que eu vou chamar de x1, x2, até xn, aonde x1 até xn são números reais. Então, assim, nada me impede de definir o espaço Rn. Inclusive, no curso de álgebra linear, nós vamos trabalhar com mais problemas onde n é maior do que 3. Mas, por enquanto, para o nosso curso de geometria analítica, nós vamos nos preocupar apenas com esses dois conjuntos, o R2 e o R3. Até porque esses dois conjuntos têm um apelo geométrico muito forte. Vamos a ele. Então, quando eu represento, por exemplo, o par XY, o que eu estou querendo dizer? Eu vou até trocar o par XY aqui pelo AB. Então, digamos que aqui eu queira trabalhar com... Vou colocar aqui embaixo. AB. E eu quero visualizar esse símbolo geometricamente. Existem duas possibilidades. Então, primeiro, nós temos um plano cartesiano, que é composto por algum ponto que você chama de origem. É esse ponto que eu destaco aqui. E você precisa construir dois eixos perpendiculares, ou seja, o ângulo entre os eixos tem que ser de 90 graus, de maneira a simplificar a sua vida. Então, nesse caso, estou construindo um eixo na horizontal, o outro na vertical, mas a princípio você poderia posicionar esses eixos de qualquer forma. Mas a gente pede que sejam perpendiculares. No curso de álgebra linear a gente flexibiliza um pouco mais isso. O eixo da horizontal, em situações normais, nós costumamos chamar de eixo X e o da vertical de eixo Y. Então, AB tem horas que ele é visto como um ponto nesse plano que é chamado de plano cartesiano e a gente identifica esse ponto da seguinte maneira. Vamos supor que A e B ambos sejam positivos. Então, a partir da origem, o primeiro número corresponde ao quanto que você deslocou na horizontal. Se esse número for positivo, você deslocou para a direita. Se este número for negativo, você deslocou para baixo. Então, como a gente está supondo que A é positivo, então você deu A passos para a direita, a partir da origem. E o segundo número representa o deslocamento na vertical. Se B é positivo, você deslocou para cima. Se B é negativo, você deslocou para baixo. Então, nesse caso, ao você realizar um deslocamento para cima, a partir da origem, você deslocou B passos para cima. Agora você junta essas duas informações como se fosse uma batalha naval e voilá. Esse ponto aqui é o ponto AB. Só que também tem horas que a gente vai enxergar essa informação como um vetor. Então, novamente, eu marco o ponto AB. Então, aqui mede A
aqui mede B. E o vetor que eu vou considerar é o vetor aonde a origem do segmento orientado coincide com a origem do nosso plano cartesiano e a extremidade é justamente o ponto AB. Então, tem horas que essa informação aqui, que é um elemento do R2, vai representar um ponto no plano cartesiano e tem horas que ela vai representar um vetor. Teoricamente, eles possuem interpretações diferentes. Lembre-se que vetor ele pode se mover ao longo do plano cartesiano. Ponto não. Ponto AB é fixo. Eu estou referindo a esse ponto especificamente. Agora, o vetor AB ele pode se deslocar em qualquer lugar no plano cartesiano, porque para você construir um vetor, você só precisa preservar direção, sentido e modo. No espaço tridimensional, a gente, novamente, vamos pensar agora no A, B, C. Então, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro olhar para o chão. Vamos pensar que o plano XY é o chão. Então, aqui nós temos A, B. E aí eu vou marcar esse ponto no chão. Deixa eu fazer um desenho mais razoável possível. Esse ponto ainda não é o ponto de interesse, porque agora nós precisamos andar C passos na direção do eixo Z. Como ele representa o para cima, então a gente coloca assim. Para sinalizar que ele andou para cima, ou seja, ele andou A passos na direção do eixo X, B passos na direção do eixo Y, C passos na direção do eixo Z. E aí você marca o seu ponto em questão. Ou você pode representar o vetor. Aqui eu vou um pouquinho mais direto. Então eu faço uma projeção, por exemplo, no plano XY, para dar essa ilusão de que estamos fora do plano, né? E aí a gente desenha nosso vetor. Então, esse é o nosso vetor ABC. Agora, caso a gente queira... Bem, como eu acabei de comentar, a gente pode associar um elemento do R2 como vetores. E na aula passada, nós aprendemos a fazer operações com os vetores. Mais especificamente, aprendemos a somar dois vetores e a multiplicar um escalar por um vetor. Então, como isso seria feito? Vou colocar aqui como uma observação. Então, primeira coisa, nós precisamos expressar as coordenadas dos vetores. Então, digamos que o nosso vetor U ele tem coordenadas 1, U, 2. E digamos que o nosso vetor V ele tem as coordenadas V1 e V2. E eu vou considerar alfa um número real. Então é o seguinte, para você construir o vetor, que é o vetor U mais V, o resultado dessa soma é simplesmente você somar componente por componente. Então, nesse caso, primeira coordenada de um mais primeira coordenada do outro. Agora, a segunda coordenada de um com a segunda coordenada do outro. Agora, o que seria alfa vezes U? É como se você estivesse aplicando a distributiva. Então, nesse caso, alfa vezes 1 e alfa vezes U2. Outra observação relevante é o seguinte. Se a gente enxerga esse vetor como o vetor U, deixa eu usar aqui esse símbolo aqui. A gente sabe o quê? Que com o módulo do vetor, nesse caso, seria a distância da extremidade até a origem. Com um pouquinho de trigonometria, sabendo que essa distância mede A e essa distância mede B, nós somos capazes de calcular o módulo do nosso vetor, ou seja, a norma do nosso vetor. Então,
o módulo do nosso vetor vai ser o quê? Bem, o módulo A ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Agora é só passar a raiz. Então você vai ter que raiz quadrada de A2, perdão, 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, que é a soma, raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Essas são as informações básicas. É claro que eu não expliquei formalmente por que a soma é você somar coordenada a coordenada e por que a multiplicação funciona dessa maneira. Apesar de que a multiplicação dá para visualizar de maneira mais tranquila usando a norma. Para você coloca em evidência, trabalha com algumas propriedades de alfa. O objetivo do curso aqui não é se aprofundar tanto na questão de reinventar as rodas, mas é importante dizer que existe um cuidado na nossa teoria em justificar esses fatos com base na definição que apresentamos na aula passada, e nesse caso a primeira aula. Mas qualquer coisa, posso produzir um vídeo extra explicando de maneira mais cuidadosa por que você pode dizer que a soma de dois vetores é você somar coordenada a coordenada, por que multiplicar um escalar por um vetor é você aplicar distributivo e assim por diante. Mas isso eu vou deixar para um outro momento. Uma última observação, uma observação extra que eu acabei esquecendo de relatar é o seguinte, que para efeitos de contas, muitas vezes é interessante trabalhar com vetores com norma 1. Então, se eu considerar, por exemplo, um vetor V, nesse caso eu estou supondo provisoriamente que o vetor U é não nulo para essa conta fazer sentido. Mas se eu quiser pegar um vetor V, o vetor que está na mesma direção de U, no mesmo sentido, porém com módulo igual a 1, eu posso considerar o vetor 1 sobre módulo de U, norma de U, vezes o próprio vetor U. Esse vetor aqui, ele é chamado de versor de U. O que é um versor de um vetor? É nada mais, nada menos que um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, porém o módulo igual a 1. Na hora que você calcula o módulo do vetor, isso aqui vai cancelar com isso aqui, vai dar 1. Vetores que tem módulo 1 também tem um nome que é chamado vetor unitário. Então, mais uma vez, vetores unitários são os vetores cujo módulo é igual a 1. Então, assim, esse é o básico do básico de vetores no R2 e R3. E na próxima aula ainda vamos nos aprofundar nesse tópico. Até a próxima aula.